Chamas brilharam e a figura de Scarlet apareceu mais uma vez. Agora, porém, seu rosto estava cheio de fúria e sua aura era instável. Ele olhou para a tempestade de fogo que havia explodido e imediatamente se virou, com as palmas das mãos abrindo uma passagem espacial como o desenho de uma cortina. Ele imediatamente voltou a entrar no mundo da lava. Asterisco rumble. Asterisco dezenas de segundos depois, raios negros e uma grande pedra se chocaram contra a tempestade de fogo, revelando as figuras miseráveis de Zegna e Archibald. Voz. Asterisco rachaduras se espalharam pela rocha como teias de aranha, e grandes fragmentos começaram a cair. No final de tudo, o corpo de Archibald era muito menor do que antes e podia até ser chamado de o bolso. Zegna estava em um estado ainda mais lamentável. Seus traços de feridas de queimaduras não só estavam por todo o corpo, como até mesmo uma grande parte de seu cabelo havia sido queimada. Haha! Depois disso, os ferimentos no corpo de Scarlet provavelmente levarão pelo menos 100 anos para se recuperar. Archibald estava extraordinariamente despreocupado enquanto caía na gargalhada. Ele então olhou para Zegna. Então? Devemos persegui-lo? Perdoe-me, Alteza. Este meu corpo provavelmente não será capaz de suportar a intensidade da próxima batalha. Zegna riu ironicamente. Então esquece. As perdas que a Atlan Union sofreu desta vez devem ser suficientes para causar dor de cabeça por um longo tempo. Archibald riu. Meu império flamejante divino deveria ter sido vencedor nas lutas de poder, mas com o olho escarlate sendo um Imbervin, não podemos deixar nossos guardas caírem. Acredito que com a sua orientação, os elementais do fogo continuarão sendo os líderes do mundo da lava. Zegna tinha um sorriso no rosto. Reputação e palavras bonitas não significavam nada para ele. Contanto que houvesse benefícios suficientes, chamar a outra parte de líder do Lava World não era um problema. Haha! Mesmo assim, isso foi suficiente para Archibald rir com vontade. Tudo bem, com base em nosso acordo anterior. Zegna queria continuar, mas sua expressão mudou imediatamente. Droga! Bovens e o resto são lixo assim, ele amaldiçoou, transformando-se em um raio negro e desaparecendo naquele instante. Interessante. Grandes chamas apareceram sob os pés de Archibald, erguendo e movendo para frente enquanto ele o seguia. Embora ele tivesse dado as mãos a Zegna, ele nunca baixou a guarda contra este convidado de outro mundo. Subterrâneo, ao lado da formação mágica gigante. Leylin também teve uma crise. A barreira que o olho escarlate criará na verdade era uma armadilha. No momento em que fez contato com uma força externa, imediatamente mostrou a imagem do próprio Imbervin e desencadeou um ataque. Este foi o ataque aterrorizante de uma lua radiante. Pode ferir gravemente se não matar até mesmo o atual Leylin. A linhagem de Sikir não pode ser falsa, e meu Fireplume também não deveria ser um problema. É Bovens? Leylin rapidamente lançou um olhar para Bovens, mas o encontrou igualmente em pânico, evidentemente não esperando por essa situação. Ladrões desprezíveis, morra! A figura de Scarlet rugiu, cabelos e sobrancelhas aparentemente começando a queimar. Chamas tremendas e ferozes formavam uma fênix flamejante que atacava os grupos de Leylin. Como se esse fantasma tivesse vontade própria, seu primeiro alvo era o traidor Bovens. Ah! Em face da supressão de um rank 5, a energia de Bovens Fireplume foi destruída rapidamente, apesar de suas tentativas desesperadas de se salvar. Ele gritou miseravelmente enquanto explodia em chamas. Em um movimento, Bovens do relâmpago de Júpiter havia morrido nas mãos do fantasma. Depois de cuidar do traidor, o fantasma olhou diretamente para Leylin e os outros dois. Leylin parecia ter se tornado o alvo principal. Arrepios apareceram no corpo de Leylin. Não há outro caminho senão submeter-se à transformação da serpente Kemoen com os outros dois? Se fizermos isso, a totalidade desta sala subterrânea será destruída. Em um curto período, uma variedade de pensamentos passou pela mente de Leylin, e ele desistiu desse plano. Eu só posso usar Fireplume para lutar contra isso. Um brilho apareceu nos olhos de Leylin quando ele se decidiu. Bip! Simulação de Fireplume a 100%.
Missão completa. UAI. O alerta de Chip Soul. UAI. O progresso de Chip na fusão da energia de Fireplume com sua massa de pontos já havia alcançado 99,9% de conclusão antes. A varredura da versão de Bovens de Fireplume foi suficiente para dar o último passo. As expressões de Leyline mudança de energia, a energia da chama de fogo tornou-se preta quando absorvida por sua massa pontual. Sua massa pontiaguda zumbia enquanto balançava vigorosamente, girando em alta velocidade. Poderosas ondulações de energia foram emitidas a partir dele. A nebulosa que cercava a massa do ponto havia aumentado em área pela metade antes de desacelerar e parar. O 10º nível de Fireplume havia sido modificado para se fundir com sua massa pontual. Este resultado não foi apenas uma adição de 1+1. Além disso, essa era uma fusão perfeita, não a versão bastarda que Bovens criará. A amplificação do poder foi ainda maior do que Leyline esperava. Bip! A modificação do Fireplume está completa, a massa do ponto está sendo atualizada. Organismo anfitrião, UAI. A voz de Chip era intermitente, mas Leyline não tinha planos de ouvir com atenção. Ele sentiu o poder transbordando em seu corpo, e enfrentando o ataque seguinte, ele fez seu movimento sem hesitação. Após a modificação, a energia da Fireplume foi impulsionada pela força da massa pontiaguda da Estrela da Manhã. O poder resultante era aterrorizante. Asterisco crackle. Asterisco Devilish chamas pretas apareceram em torno de Leyline, formando uma fênix encardida em fogo negro. A fênix gritou e esse grito trouxe uma aura de poder diabólico. Modificado obscuro 10º nível de Fireplume subindo fênix demoníaca. Leyline abriu os braços como uma fênix crescente, cortando com força o fantasma olho escarlate. Asterisco Chirp. Asterisco gritos de fênix melódicos foram ouvidos, e a fênix de fogo negro cruzou o horizonte para receber o fantasma. Confrontando essa fênix de fogo negro, o rosto de Scarlet Eye estava coberto de confusão, até mesmo medo. A terra retumbou quando chamas negras e douradas se entrelaçaram, criando uma onda de choque que se espalhou por toda a área. Depois disso, as chamas negras começaram a devorar o outro lado, tornando-se ainda mais exuberantes com o passar do tempo. Logo, exterminou a fênix da outra parte e até afogou a figura de Scarlet Eye. Esta Fireplume modificada é tão boa em absorver outra energia da Fireplume como combustível e fundir-se com ela? Vendo o fantasma do olho escarlate lutando entre as chamas negras e gradualmente desaparecendo, até o próprio Leyline ficou chocado, e ele foi o criador. Ele sentiu isso com o AI. Com o chip equilibrando e fundindo a essência da Fireplume em seu ponto de massa, o poder dessa técnica já formidável foi aprimorado e atingiu um nível horrível de poder. Foi uma pena que o AI chip era único para ele, e só ele poderia treinar nesta versão da Fireplume. O que aconteceu? Gilbert e Emma estavam atordoados. O que eles acabaram de ver? Leyline havia eliminado o fantasma de um mago de 5 graus em apenas um movimento? Isso foi um ataque total de um rank 5. Naquele momento, Gilbert e Emma se sentiram como se estivessem sonhando. Demorou um pouco antes de Gilbert falar. Leyline, você chegou ao nível 5? Não, eu apenas fiz alguns progressos em Fireplume. Respondeu Leyline com sinceridade. Embora a fusão da energia da Fireplume com sua massa de pontos tivesse imensos benefícios, ela não permitirá que ele atravessasse o reino da lua radiante. Se isso tivesse sido um ataque de um fantasma de Zegna, não teria sido tão fácil. Seu fácil despacho do fantasma do olho escarlate provavelmente aconteceria com a chama de fogo modificada. Eu tenho um sentimento intensificado. Leyline levantou os braços e observou as demoníacas chamas negras, que essas chamas negras mutantes são a ruína de toda a energia tradicional da Fireplume. Seja o que for, precisamos sair depois de obter as pedras do Firazorce. É uma pena termos perdido Bovens. Gilbert observou as chamas, dolorosamente. Uma massa brilhante foi recebida pela luz das estrelas e flutuou no plano astral. Não se importando com Bovens, Leyline apontou as mãos para o escudo de chamas. Aberto! A membrana começou a ser queimada por chamas demoníacas negras. Não estava queimando.
estava sendo corroído. As chamas de alto nível do Fireplume de Scarlet Eye foram corroídas pelas chamas modificadas de Dark Fireplume, revelando gradualmente um buraco gigante. Vamos! Leyline e os outros dois chegaram antes de uma formação mágica complicada. Emma tocou as runas no chão, parecendo solene. Runas de ligação espaciais. Runas sacrificiais inativas e runas de absorção de vida também. Esta formação mágica é provavelmente usada para extrair a força vital de alguns seres. Poderia essa forma de vida estar no centro? Leyline imediatamente focou seu olhar na luz vermelha no coração da formação mágica. Estava fraco, piscando como uma vela ao vento. E, no entanto, de alguma forma sobreviveu com toda a tenacidade. As ondulações de energia são semelhantes àquelas das pedras da fonte de fogo. Eu posso adivinhar o que é. Relembrando a tristeza que sentirá antes, Leyline suspirou e produziu a chave de cobre preta que obtivera de Bovens. A grande chave de cobre preta subiu no ar e projetou um grande número de dados complexos e raios de luz. A formação de magia no chão começou a se ativar, e o som de um clique de tecla foi ouvido continuamente. Ao mesmo tempo, as runas no chão foram abertas uma a uma, revelando uma gaiola gigante. Asterisco rumble. Asterisco a luz vermelha escaldante encheu toda a sala, e a gaiola no meio se abriu para revelar um ovo escarlate.